bom dia para quem está chegando aí. Em um minutinho a gente começa. Hoje a gente está começando mais cedo, não sei se vocês perceberam aí. Pelo fato hoje eu estou precisando terminar bem mais rápido, umas coisas para fazer aqui também. E aí, por isso, acabei adiantando a aula. Normalmente a gente começa às 9h20. E aí, como não teve aula do terceiro ano, a aula anterior de 8h15, né? A segunda aula não teve aula do terceiro ano. Então, o terceiro ano está fazendo simulado, aí acabou que eu fiquei com esse tempo ocioso, então vou adiantar um pouquinho a aula do pessoal do primeiro ano, para a gente iniciar. Bom, vejo que já está todo mundo aí. Vamos lá, vamos começar aí. Só me tira a dúvida aí quem é Vitória e Lourdes. Eu estou vendo aí, mas só para anotar. Oi, eu, a Vitória. Ah, Vitória, né? Tá certo, tá lá. Uhum. Ok, então vamos lá. Então, a gente vai dar início hoje ao capítulo 7. Bom, acredito que está todo mundo escutando aí direitinho, tá? Pronto. Então, ó, a gente vai iniciar hoje o capítulo 7, né, do livro 2, né, o último capítulo do livro 2. Então, provavelmente, eu acho que a semana que vem, se der para a gente fazer bastante questão hoje, então semana que vem a gente já inicia, já dá um pontapé aí no livro 3 ou talvez até uma revisão aí sobre todos os outros capítulos. Então, vamos no decorrer da semana, eu vou me articulando com você. Então, o conteúdo, né, a gente viu o conteúdo anterior, que era seno e cosseno de um arco. Então, a gente viu os sinais do seno, os sinais do cosseno, né? A gente viu todo esse processo que envolvia seno e cosseno. Vimos os arcos notáveis, como calcular, as ideias de redução primeiro quadrante. Então, todas aquelas ideias a gente não vai apagar da memória, a gente vai utilizar. Até porque eu vou mostrar a vocês a tangente, ela foi tratada no livro de vocês em um capítulo separado e não foi por acaso. É porque realmente ela é um detalhe a mais na trigonometria. A tangente, de certa forma, ela é mais fácil de se calcular, mas é bom a gente entender o que realmente é a tangente. Então, as expectativas que a gente tem de aprendizagem aí desse capítulo é resolver problemas que envolvem relações de tangente, calcular a tangente por simetria e analisar a variação de sinais nos quadrantes. Então, as nossas expectativas aí de aprendizagem deste capítulo. Okay? Então, vai lá, tangente de um arco. Que venha a ser a tangente de um arco. Ó, tangente de um arco, e o próprio nome já fala, por isso que a gente tem a situação tangente, porque é uma reta que está passando no ciclo e ela toca em apenas um ponto. Então, é apenas um ponto. Por isso a gente chama de tangente. Essa reta que é o eixo das tangentes. É o eixo das tangentes que a gente tem. Mas em relação aos quadrantes, continua do mesmo jeito. Que é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Os sentidos do sinal. A gente vai ter o sentido anti-horário, né, que é o sentido positivo da gente, dos ângulos, e vai ter o sentido horário. Tá bom? Então, isso aqui é o sentido positivo. E a gente vai ter o sentido horário, que é o sentido negativo do arco. Mesmo esquema que seno e cosseno, minha gente, não tem diferença, tá bom? Então a gente vai ter a mesma situação. Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Só muda o nome e o cálculozinho que a gente vai fazer, porque a tangente ela necessita, na verdade, ela tem uma dependência direta do seno e do cosseno. A gente vai ver o porquê. Né? Deixa eu avançar aqui. Como eu tinha mostrado lá, nessa imagem aí a gente vê com clareza. O eixo dos senos e dos cossenos, a gente sabe que varia de menos 1 a 1. Então, por exemplo, o seno e o cosseno
aqui é 1, aqui também é 1, aqui já é -1 e aqui já é -1 também. E aqui no meio é 0. Então esse seria o ciclo que a gente tem. Essa é a variação entre o seno e o cosseno. Bom, deixa eu só... Foi mal aí, minha gente. Acabei dando uma tapa aqui no microfone, saiu desativando tudo. Tá pegando aí normal já? Acabei ativando de volta aqui. É normal, professor. Pronto, beleza. Então, ó, a gente tem o seno, como eu estava falando, o seno e o cosseno, eles variam de -1 a 1. A tangente vai do mesmo jeito. Só que vai existir situações na tangente em que ela não existe. Tá bom? Então, vai existir situações em que a tangente não existe. Ah, professor, e por que a inexistência dessa tangente? A gente vai ver na matemática o motivo dela não existir. Mas o ciclo trigonométrico continua sendo o mesmo. Repito mais uma vez. A gente vai ter primeiro quadrante, né? Oi, filho. A minha filha aqui querendo dar aula para você, né? O microfone é música para cantar. Então, vai ter o primeiro, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante do mesmo jeito, como eu expliquei no slide anterior. Então, isso não muda, tá bom? Isso é padrão. Em todo o ciclo trigonométrico, ao longo do ano, até o fim do ano, até a última prova, no quarto trimestre, você vai escutar eu falando sempre isso. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tá sempre falando essas coisas aí, tá bom? Então, vocês vão sempre ver esse detalhe. Vamos ver a situação aí do sinal. Como é que se comporta o sinal da tangente? Eu coloquei nessa tabela, se você observar aí, nessa tabela, né, você observando aí nessa tabela, está o sinal do seno e do cosseno. Né? A gente já tinha trabalhado esses sinais lá no ciclo trigonométrico, do seno e do cosseno. Não sei se vocês lembram aí, mas na aula anterior eu até comentei com vocês no exercício que era bom a gente sempre lembrar disso aí. O seno teria como sinal isso aqui, positivo no primeiro, positivo no segundo, negativo no terceiro e negativo no quarto. E o cosseno seria positivo no primeiro, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto. Então, isso seria os sinais do seno e do cosseno que a gente viu. Está anotadinho aqui, direitinho, como a gente observou aí no desenho. Claro que, para mim, no desenho, assim, no eixo, então, dessa forma e dessa forma é mais fácil decorar. Você vai escolher a sua. Se você prefere decorar na tabela, eu vou mostrar também como fazer a da tangente no ciclo, assim, desse jeitinho aí, no desenho. Aí vai ficar a cargo de você. Então, lembra que na minha primeira aula, quando a gente começou a trabalhar sobre seno, cosseno, tangente, lá nos primeiros capítulos, né, lá no livro 1, eu comentei com vocês dizendo que tangente, nas formas convencionais, os livros dizem que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas eu disse a vocês, minha gente não decora isso. Decora que tangente é seno dividido por cosseno. Muita gente se perguntou, professor, mas por quê? Por conta desse momento aqui. Vai facilitar a nossa vida quando a gente pensa que o seno e o cosseno é a divisão, ou seja, a divisão dos dois é a tangente. Porque, ó, eu vou pegar mais dividido por mais, vai dar quem? Mais. Mais dividido por menos, vai dar menos. Menos dividido por menos, dá menos também. E menos, ou menos não, mais, né? Sinais iguais dividido dá mais. E menos dividido por mais, menos. Ok? Então, veja que a gente consegue construir o sinal da tangente de forma mais tranquila quando a gente tem isso aqui na meta. A gente tem essa ideia de que a tangente ela é dada pelo seno e pelo cosseno. Numa situação como essa, olhando para uma tabela dessa, como é que você ia achar? Sabendo só que o seno é positivo e o cosseno é positivo, como é que você ia achar o cateto oposto e o cateto adjacente? Simplesmente, se eu não dissesse a você que a tangente é o seno sobre o cosseno, você simplesmente ia chegar aqui, jogar a tabela e dizer para você, ó,
Decora aí o sinal da tangente. Positivo, negativo, positivo, negativo. E simplesmente fazer dessa forma. Okay? E não ia ficar legal, ia ficar aquele vácuo, aquele buraco enorme na sua mente, dizendo, poxa, mas como assim? Por que positivo? Por que negativo? E quando você sabe que é a divisão de um pelo outro, então você consegue compreender melhor o surgimento desse sinal. Né? Deixa eu avançar aqui e mostrar no desenho, para você ver que, na minha opinião, no desenho é mais fácil a gente decorar. Na minha opinião. A tabelinha ela está escrita aí dessa forma aí. Então vamos lá. Primeiro quadrante, a tangente ela é positiva. Tá bom? Ela é positiva. É sempre lembrar, ó, se eu tenho um seno aqui, vou representar com S, tá bom? E eu tenho aqui o cosseno, representado por C, ó. Cosseno é positivo, negativo, negativo, positivo. Positivo, positivo, negativo, negativo. Né? O seno. Então, eu sempre vou pegar o primeiro quadrante com o primeiro quadrante desse aqui e faça a divisão desse sinal. Então, positivo dividido por positivo, positivo. Negativo com negativo. Ou melhor, positivo com negativo, dá negativo. Negativo com negativo, dá positivo. E negativo com positivo, vai dar negativo. E aí a gente tem o nosso eixo das tangentes, ou melhor, o sinal das tangentes em forma de desenho. Eu, particularmente, prefiro o desenho, porque eu só preciso me preocupar. Ó, o ângulo está em que quadrante? Está no segundo quadrante. Então, a tangente dele vai ser aquela mesma ideia que a gente tinha. Vamos dizer que seja um arco que ele seja equivalente a 30 graus. Então, a tangente daquele ângulo vai ser a mesma tangente de 30, porém negativa, porque o ângulo está no segundo quadrante. Ou se o ângulo estiver no terceiro quadrante, vai ser negativo, né? Aquela ideia de simetria que a gente tem. Ganha tempo. Na minha opinião, acho que decorar o sinal dessa forma fica melhor. São 3 desenhozinhos rápidos, que é chamado de SCT, né? Alguns chamam de SCT. Então, decorar as três figurinhas, representando aí o sinal do seno, do cosseno e da tangente. Ok? E depois, mais na frente, a gente vai ver os sinais das relações secundárias, como cossecante, secante, tudo vai mudar uma coisinha, mas que agora não vem o caso. Para a gente só basta saber desses 3, seno, cosseno e tangente. Então, decorando esses arcos aí, isso facilita a vida de vocês. Vocês vão ganhar tempo até umas horas na hora das questões. Quando a gente vai fazendo os exercícios, você vai ver. Né? Até porque esse conteúdo não é tão longo. A gente vai ter mais questões hoje do que teoria mesmo em si, pelo fato da tangente ser sempre a divisão do seno pelo cosseno. Okay? Olha lá, a tabela da tangente aí que tem no livro de vocês. Tem no livro de vocês aí a tabela da tangente aí. Tá bom? Ó, no livro de vocês aí, eu fui procurar a página aqui e acabei não encontrando. Mas vocês devem encontrar aí rapidinho. Vocês têm aí essa tabela no livro de vocês que já mostra a tangente de 0, 30, 45, 60, os arcos notáveis que a gente conhece. Aquela tradicional tabela, né? E aí a gente já observa aí tudo prontinho, né? Os valores aí já está tudo pronto. Muitos de vocês devem estar se perguntando, professor, como foi que se chegou nesses valores? Aí eu trouxe uma tabela para a gente aí, que você pode printar, imprimir na sua casa e preencher, colar no seu caderno, ou até desenhar. Não precisa nem printar, nem imprimir, para não gastar tinta e nem papel, nem folhas de ofício para a gente preservar a natureza. Né? Então você pode realmente ir para o seu caderno aí, que já tem papel aí suficiente, e desenhar essa tabela, construir essa tabela aí e deixar ela como plano de fundo da trigonometria. Veja que a tabela, querendo ou não, ela só faz aumentar, né? Na medida que a gente vai passando, a gente só vai aumentar o número de linhas. Realmente, quando chegar no final do ano, a gente vai ver uma tabela bem grandona, né? Mas aí você vai olhar assim e vai dizer, ah, mas eu acabei decorando a tabela sem querer. Né? Aquele que está praticando, que está fazendo seus resumos, tudo direitinho, ele decora sem querer. Decora a tabela, os valores, tudo sem querer. Tá bom? Eu, particularmente, sou sério, eu não sei a tabela toda de cor. Né? Sou ser humano. Acho que todos de vocês
também vai chegar à perfeição de decorar 100% a tabela. Tá bom? Mas, na medida que você for estudando, você vai memorizando aqueles valores. E quando chegar na hora da prova, você relembra, aquele valor vem à tona na sua mente, você vai lá e consegue calcular. Então, vamos completar aí a tabela, essa linha da tangente aí. Como é que o pessoal do livro lá já encaixou e encontrou aqueles valores? Pela mesma ideia. Lembrando que tangente é dado por seno sobre cosseno. Tá bom? Então a gente chegou nesse patamar, nessa divisão. Tendo isso aqui, vamos fazer a divisão de cada linha. Aqui eu tenho o valor do seno e o valor do cosseno. Então, 0 dividido por 1 dá quanto? Eu vou abrir o chat aqui para vocês irem fazendo essa divisão aí para mim aí no caderno. Deixa eu abrir aqui o chat aqui. Vocês irem fazendo aí essa divisão. Quem for fazendo a divisão aí já vai digitando os valores aí que foi encontrando, tá bom? Grande Ítalo, seja bem-vindo, rapaz. Estou vendo o Ítalo por aqui. Agora, o amigo Emanuel hoje faltou. Hoje eu não estou vendo ele, não. Hoje ele faltou. É que ele teve que viajar, professor. Ah, teve que viajar, né? Tá bom. Vou saber, justificado. Neto também tá aí. Rapaz, eu vou olhar pro céu ali. Vou olhar pro céu, ele tá se preparando às nuvens. Seja bem-vindo, viu, Neto? Tava com saudades de você na aula. Valeu, vamos lá. Isso, 0 dividido por 1, 0. Né? Agora vamos lá. O próximo. 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. E aí? 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Deixa eu ver se eu consigo colocar o slide em branco aqui. Consigo. Ó, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Né? Então, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Quer que a gente aprenda em fração? Repete a primeira pelo inverso da segunda. Então, inverta a segunda. Aí aqui esse 2 eu já posso cortar com esse 2, que como é uma multiplicação, eu posso fazer esse corte. Bom, aí só sobrou 1 sobre raiz de 3. E quanto é 1 sobre raiz de 3? Racionalizando, a gente vai aprender ainda isso em matemática fundamental, tá bom? Eu vou adiantar aqui. Eu vou multiplicar essa fração pela raiz de 3 que está embaixo. E aí eu vou obter raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, raiz de 3 sobre 3. Observa, sempre fazendo a divisão deles entre si. Ó, a de 45 é fácil, porque são valores iguais. Ó. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar quanto? 1. Beleza? E são iguais. Agora, raiz de 3 sobre 2 sobre 1 meio. Né? Ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Ok? Quanto será que vai dar aí? Da raiz de 3. Isso. Repete a primeira pelo inverso da segunda. Cortou esse 2 com esse 2, só ficou raiz de 3 dividido por 1, que é raiz de 3. Então veja que não fazia sentido a gente ter que, na tabela, na minha opinião, a partir da tangente em diante, não vai fazer sentido a gente decorar. Acho que basta só a gente memorizar que é a divisão. Decorou só o seno e o cosseno já é suficiente. Porque tudo é baseado nele. Por exemplo, quando a gente chegar na secante, a secante é o inverso do cosseno. Então é só inverter a fração do cosseno. É só inverter aquele número que a gente tem. Então começa a trabalhar dessa forma. Por isso que se torna mais prático. Né? E até por isso também a gente passou tanto tempo batendo na tecla do seno e do cosseno, pela importância deles. Agora a gente chega aqui. Tangente de 90. A tangente de 90 está dando 1 dividido por 0. Deixa eu abrir aqui o slide em branco para a gente ver aqui. Ó. 1 dividido por 0. Será que isso existe? Será que é possível fazer essa divisão?
Vamos imaginar, vou dar um exemplo a você. A gente já viu isso em matemática fundamental também. E vou dar o mesmo exemplo agora. Nós vamos imaginar que eu agora diga a vocês que irei dividir para vocês, né, tudo que eu tenho no meu bolso. Só que no meu bolso eu tenho essa quantia aqui. Tenho essa quantia aqui. E quero dividir tudo isso com todos vocês, com cada um que está assistindo a aula. Vai haver divisão? Sim ou não? Responda aí para mim. O que é que vocês acham aí? Vai haver a divisão. Eu tenho R$0 e quero dividir com todos vocês. Será que há a divisão? Eu estou sendo sincero com você. Ó, pensa direitinho aí. Se você não tem nada, vai dividir nada com a gente, se dividimos nada, né? Vamos pensar então, agora. Então, assim, divisão vai ter, vai ser uma divisão bem igualzinha. Isso, vai ser uma divisão onde vai ser um pouco do nada para cada um, né? Então, cada um de vocês, cada um vai receber R$0. Divisão vai ter. Cada um vai receber 0. Cada um vai ter um pouquinho do meu nada. É igual a problema. Quando chega uma amiga, normalmente as meninas vão confirmar isso comigo, chega uma amiga sua aí que quer contar, ela tá cheia de problemas, então ela vai dividir os problemas. Mas aquela amiga que chega sem problema nenhum, ela só vai compartilhar um nada com você. Então, não tem nada. Agora, o contrário. Agora, vamos imaginar. Vamos dizer que eu tenho no meu bolso isso aqui. R$1 milhão. E aí? Eu agora quero pegar R$1 milhão, só que agora eu vou dizer diferente. Veja que os R$0 eu disse que dividia com cada um de vocês. Só que eu chego agora e digo que R$1 milhão eu não divido com ninguém. E aí, houve divisão? Eu vou dividir com 0 pessoas. Houve divisão? Sim ou não? Tem R$1 milhão. E divido com 0 pessoas. Houve uma divisão aí? Guardando aí vocês responderem. Ou estão respondendo no chat. O chat está piscando ali, deixa eu ver. Isso, não vai haver divisão. Realmente. Então a mesma coisa está acontecendo aqui. Eu tenho o 1 dividido por 0. Não há divisão dessa forma. Ou seja, quando o denominador é 0, nos números reais, essa fração ela não existe. Bom? Quando o denominador é 0, essa fração ela não existe. Ela não existe. Bom? Então, toda vez, denominador sendo 0, a fração não existe. Por isso, voltando aqui para o slide, por isso, quando a gente vê a tabela, o de 90 não existe. Tá bom? Então, por isso que o símbolozinho da tangente de 90 diz que ela não existe. Ou seja, o ângulo de 90 graus não possui tangente. Então, não existe. A mesma coisa se aplica a outra divisão por 0, que a gente já está vendo aqui. Menos 1 dividido por 0. Essa é a mesma coisa. Também não existe. Okay? Uma vez eu lembro de uma questão, acho que faz mais ou menos um ano, mais ou menos, acho que foi ano retrasado, se eu não me engano, foi ano passado, comecinho do ano passado, eu lembro que vi uma questão que caiu no Enem, que ele perguntava justamente assim, marca as alternativas, ele contava a historinha, né, todinha contextualizava, falando um pouco da trigonometria, e contava a história da tangente e tal, toda aquela parte teórica, né, histórica, típico do Enem. E no final ele perguntava, marca a alternativa que representa os arcos que não possuem tangente. Rapaz, o que choveu de gente que não conseguiu responder e que errava, não era brincadeira não. E por um simples fato, não prestou atenção nessa divisão. Né? Então, vocês agora já vão ficar cientes. O ângulo de 90 graus, o ângulo de 270 graus não possui tangente. Bom? Eles não possuem tangente. E aí, professor, como é que eu respondo? É só marcar com esse Ezinho aí, invertido e cortado. Bom, você marca aí com o Ezinho invertido e cortado, já está dizendo para a gente
que não existe tangente para esses valores. Os outros valores existem. 0 dividido por menos 1, 0. 0 dividido por 1, 0. Seria as tangentes de 360. Ô, professor, Oi, pode falar. eu posso estar voando aqui, mas, tipo, isso acontece porque a tangente é, tipo, uma secante no círculo trigonométrico e quando ele está no 90 e no 270, ele fica, tipo, a bissetriz dos ângulos? Deixa eu mostrar aqui a você no ciclo, fica mais fácil. Ó, se a gente observar aqui no eixo, nessa figurinha aqui, já dá para ver. O grande motivo disso não é por ela ser uma secante, porque senão ela deixaria de ser tangente, o nome tangente, entendeu? É pelo fato dela ser paralela ao eixo dos sênos. Tá bom? Ó, paralela. Ah, Paralela. beleza. Aí veja que Uhum. nessa tangência ó, não tem como esse valor aqui, ou seja, esse segmento tocar aqui no eixo do seno aqui, no ângulo 90 graus está aqui. Então não tem como. Outro detalhe que você pode estar confundindo em relação à secância, deixa eu colocar no eixo, é devido a isso aqui. Porque a tangente ela trafega nesse sentido, na diagonal. Tá bom? Então ela vem até aqui. Aí toca aqui. Então ela trafega sempre nessas diagonais aqui. Então nesse sentido. Está tocando até aqui. Tá bom? Então o grande fato disso, e por conta dela ser paralela ao eixo dos senos, acaba que esses ângulos aqui, que eu tenho aqui 180, mas é 270, né, gente? Então o fato dela tocar, ser paralela ao eixo dos senos, esses dois ângulos trafegam dessa forma. Veja que se fosse o contrário, se a tangente ela fosse paralela ao cosseno, os ângulos que iam deixar de existir tangente seriam os ângulos de 0, 180 e 360. Se fosse ao contrário, se ela fosse paralela. Mas como ela é perpendicular aos cossenos, a gente tem valor para esse tipo de tangente. Aí eu acho que você deve ter pensado em relação à secância por conta desse segmento. Quando a gente tiver, eu acredito que logo a gente vai ver um ciclo trigonométrico de forma completa mesmo. Ah, não, a gente já viu. A gente já viu lá nas transformações trigonométricas, eu mostrei o ciclo trigonométrico. E no ciclo Bota aí o trigonométrico... negócio de novo. Nossa, esse aqui, né? Pronto. Não, é o que tinha o negócio das tangentes, que é Ah, aquele mesmo quadro lá. os valores, né? É, Esse aqui. é. Beleza. Então, os valores da tangente vai variar nessa forma aí. A mesma coisa se aplica no sentido anti-horário, viu, minha gente? Menos 90, menos 270, também vão ser ângulos que não vão possuir tangentes, tá bom? Nos arcos negativos. A gente vai ver nessa situação aí, eles também trafegam dessa forma. Aí o que acontece? Quando você estiver fazendo a simetria, fez o cálculo do ângulo, chegou no ângulo e ele bateu em 90 graus, viu que o representante dele era o ângulo 90, você já marca lá. A opção é não existe. Se deu 270, não existe. Bom, eu sei que muitos de vocês vão ficar ansiosos, vão ficar, como é que eu posso dizer? Acho que ansiosos já resumiu tudo, mas com muita vontade que sempre os seus cálculos cheguem a 90 ou 270, para não ter que fazer conta da continuidade, né? Mas, para a tristeza de vocês, a maioria das questões evitam que os ângulos cheguem ao ângulo de 90 e 270 quando ela se refere à tangente, por esse fato da tangente não existir. Então, eles evitam, porque se você está lá fazendo a continha, descobriu que o ângulo é de 90 e você, por saber já que a tangente não existe, acabou, essa questão para ali. Mas quando você tem um valor, a questão pode dar continuidade, alguma coisa a mais para pedir na questão, algum detalhe a mais. Tá bom? Beleza? Aí um detalhe, esses valores não são iguais à cotangente, tá bom? Que a gente vai ver. Quando a gente vai ver a cotangente, a gente vai ver que é o inverso disso. A gente vai ver o que é que isso muda. Como é o inverso disso, então isso vai mudar. As coisas se invertem, tá bom? É igual, acho que vocês devem estar vendo nesse momento, funções, com o professor Rafael lá em álgebra. Eu acredito que vocês já estão em funções lá, já ou não? Ou já terminou já? Acho que não, porque
São muitas funções. Vocês estão vendo A como gente são? está terminando já. Tá terminando. Já viram a função inversa lá em álgebra? Já. Pronto. As cotangente, secante, cossecante, ou seja, as relações secundárias, são funções inversas dessas funções aí. Apesar que só no terceiro e quarto bimestre é que a gente vai chegar que a gente vai falar das funções trigonométricas. Então, a gente vai pegar todos aqueles conceitos que vocês viram lá em álgebra, com o professor Rafael de funções, e a gente vai trabalhar aqui. Para mim, é uma parte que eu gosto bastante, porque se torna prática, é onde eu vou pedir que vocês desenhem, né? Vocês vão ter que desenhar. A Isis mesmo vai adorar, que ela gosta de desenhar. A melhor parte de desenhar as funções trigonométricas direitinho, fazer ela trafegar, ver como se comporta um senoide, um cossenoide. Então, isso é bastante bacana. E aí a gente vai ver que essas funções secundárias elas trabalham de forma diferente. Porém, tudo dependendo do seno e do cosseno. Tá bom? Como eu disse, a partir da tangente, as próximas linhas aí, da tangente em diante, a gente sempre vai ter essa dependência do seno e do cosseno. Ok? Beleza? Vamos avançar aí. Puxa, apaguei tudo aqui e... Ó, então, vendo aí, a gente já começa a fazer as atividades de sala. Como o Zoom aqui já me deu o alerta aqui de que o tempo está acabando, o que é que eu vou fazer agora? A gente tem em 5 minutinhos aí, eu vou sair da sala, tudinho, encerrar aqui a sala, e nesse mesmo link vocês vão retornar, tá bom? Para a gente dar continuidade aos exercícios. Ok? Beleza, galera? Tá Beleza. certo. Tá bom.